Autoestima, cosmética e saúde da pele. Aprenda a cuidar da sua pele com Ludmila Bonelli, cosmiatra e diretora científica da Bibele. Entender o funcionamento da sua pele é essencial e, por isso, nosso podcast também. Desfrute da nossa primeira temporada. Patrocínio Bibele Cosmética Avançada. Acesse nossa loja online e comece já a cuidar melhor do seu maior bem, você. Olá pessoal, meu nome é Ludmila Bonelli, eu sou especialista em pele e no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre gordura abdominal. E eu quero colocar o foco hoje na diferença entre a flacidez de pele e a gordura, porque as pessoas confundem muito. Então, antes de falar disso, eu quero falar um pouquinho que a nossa gordura abdominal, que é confundida, com algumas outras alterações que são importantes de serem colocadas, são pontos que a gente tem que conhecer, até para saber por quê, que às vezes eu faço uma ginástica, eu faço um tratamento, eu faço uma dieta e mesmo assim parece que eu tenho uma barriguinha ou eu sou barriguda, assim que a gente fala, somos barrigudos. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês? Primeiro, nós temos uma alteração na nossa postura, que é uma curvatura que a gente tem na região lombar. E essa curvatura, quando ela aumenta, e a gente chama de hiperlordose, é um nome estranho, mas é porque aumenta essa lordose, aumenta essa curva, jogando para frente o nosso abdômen. Então, o nosso abdômen, ele tem uma relação muito, muito grande com a nossa postura. Então, mesmo fazendo dieta, fazendo atividade física, fazendo tratamento estético, às vezes parece que a gente não melhorou, mas ninguém observou a postura. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante, pessoas que têm abdômenes globosos ou que também fazem dieta e às vezes parece que esse abdômen não diminui, faz atividade física, corrida, ginástica localizada. Esse abdômen, às vezes, ele pode ter uma relação muito grande com o intestino preso. Esse intestino preso, a quantidade de gases que às vezes se acumulam no intestino, fazem esse aumento do abdômen, expandem esse abdômen de dentro para fora, mas tem a ver com o intestino. Então, para um abdômen realmente parecer e diminuir, parecer que ele não existe ou ajudar, a gente precisa de tratar. O nosso intestino tem que ter um funcionamento diário. Então, o excesso de intestino, de gases, intestino preso, seria um ponto importantíssimo também para a gente não confundir quando a gente for fazer um tratamento para esse abdômen. Repetindo, seja estético, seja corrida, seja uma ginástica localizada. Então, esses pontos, postura e o intestino funcionando normalmente, são importantíssimos para a recolocação do nosso abdômen no lugar e aí sim ele diminuir ou parecer realmente que a gente tem aquele abdômen mais chapadinho, mais retinho. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre gordura e a flacidez de pele. Então eu queria que todo mundo pensasse junto comigo. Às vezes acontece da gente achar e um cliente chegar pra gente, ou às vezes até mesmo uma pessoa mostrar pra gente aquela barriga, minha barriga não acaba, eu não melhoro. O que a gente tem que entender? Que às vezes a pessoa tem uma flacidez. Essa flacidez do abdômen faz essa barriguinha despencar. E quando ela despenca, ela fica um pouco embolada. E as pessoas confundem isso com o excesso de gordura. Então, para a gente poder tratar a flacidez, a gente vai ter que ter uma visão para tratar, para recuperar essa flacidez, porque essa flacidez às vezes ela está relacionada com o músculo abdominal, essa flacidez às vezes está relacionada com a pele, então são tratamentos completamente diferentes. Mas realmente eu também posso ter uma gordura localizada naquele lugar, um aumento do tecido adiposo, um aumento do meu adipócito, porque eu estou com aumento de peso. Então a gente tem que entender um pouquinho essas diferenças. Então vamos pensar só na flacidez de pele.
essa flacidez de pele, que essa pele despenca, ela cai, a gente chama de uma pitose. Então essa queda da flacidez da pele, que embola e às vezes forma dobras, essa flacidez de pele, ela tem que ser tratada com ativos que melhorem a flacidez de pele e com tratamentos estéticos também que melhorem essa flacidez de pele. Essa flacidez de pele pode ser tratada com uma radiofrequência, essa flacidez de pele pode ser tratada com um microagulhamento. E com relação ao cosmético, a gente precisa de algum cosmético que melhore a estrutura da pele, como ácido hialurônico, um Demay, um Rafermine, que é um ativo que melhora a elastina. Então essa flacidez de pele tem um tratamento. Mas a gente também tem a flacidez de músculo. Vocês já notaram, quem estiver escutando esse podcast, tenta contrair o abdômen, tenta contrair a barriga. Tem muita gente que não consegue. A pessoa se encurva inteira, mas não contrai o músculo. A pessoa se torce inteira e não contrai o músculo. Então, esse músculo que está abaixo da pele e abaixo da camada de gordura, se ele não tiver um tônus, ele também não consegue sustentar nem as nossas vísceras que estão dentro do nosso corpo, mas também ele não consegue sustentar a estrutura da nossa pele e da camada de gordura. Então fica aquela protrusão abdominal pela flacidez de músculo. E como que a gente vai tratar essa flacidez de músculo? A gente só consegue melhorar a flacidez de músculo na clínica de estética com uma eletroestimulação muscular. A gente só consegue melhorar essa flacidez de músculo com exercícios ativos da musculatura abdominal. E a gente tem um ativo extremamente interessante, desde que ele seja usado na concentração de 10%, que é o Demay. Ele é um ativo já conhecido, mas muita gente não entende o funcionamento dele. Eu quero explicar para vocês o que o Demay faz. O Demay consegue ultrapassar as camadas mais profundas da pele. A permeação dele consegue levar o ativo até o músculo e ele estimula uma contração muscular. Então, ele consegue ajudar o músculo, o comando para o músculo, para que essa contração aconteça e a flacidez muscular diminua. Então, isso é muito importante. E a outra coisa que a gente não pode confundir é a gordura e o edema, que é formado no meio das células de gordura, que é o que a gente chama de lipoedema. Então, nós temos duas coisas associadas aí quando a gente fala de gordura abdominal. Nós temos o próprio adipócito, que é a célula de gordura, que fica ali localizada na região do abdominal e no nosso corpo todo, mas hoje a gente está falando de abdômen. Então, aquele adipócito, aquela célula de gordura, ela pode ser aumentada, porque eu estou ingerindo mais alimentos, né, que estão aumentando a quantidade de gordura dentro dessa célula de gordura. Eu não estou fazendo dieta, eu estou bebendo a minha cerveja, eu estou comendo os doces, eu estou comendo alimentos gordurosos, e aí eu aumento a quantidade de gordura dentro dessa célula de gordura. Então aí eu tenho a gordura que está dentro do adipócito, aumentada de tamanho e aumentando a circunferência abdominal. Então, o que a gente precisa de entender? Para tirar essa gordura, eu preciso de dieta, eu preciso de atividade física. No consultório de estética, eu preciso de aparelhos que tenham ações lipolíticas, e também no nosso tratamento home care, ou mesmo no nosso tratamento para quem vai trabalhar com produtos cosméticos no consultório, nós precisamos de ter ativos que também ajudem nessa ação lipolítica. O que é essa ação lipolítica? Nessa quebra da gordura dentro do adipócito, nesse esvaziamento da gordura dentro do adipócito. E uma dica que eu quero dar para vocês é um produto que chama-se Cafeizilane, que é a cafeína dentro de um permeador que consegue levar essa cafeína até dentro dos tecidos profundos onde tem a gordura. Então, o Cafeizilane é um ativo extremamente de alta tecnologia e performance em permeação, chegando aos tecidos mais profundos, onde a gente encontra o tecido de gordura, consegue entrar dentro da célula de gordura e ajudar nesse esvaziamento ou nessa quebra dessa gordura dentro do adipócito. Mas a gente também tem uma outra coisa que é o edema que fica entre as células de gordura, aumentando mais essa região abdominal. Este edema, ele não tem nada a ver com a gordura, ele está do lado de fora, ele está fora, ele está entre os adipócitos.
Então este edema, ele também tem que ser retirado. Esse acúmulo desse edema, que é formada no meio, né, desses adipócitos, que a gente chama de lipedema, nós vamos retirar o quê? Com tratamentos drenantes, nós vamos retirar também mudando a alimentação e vamos usar aí produtos que sejam fitodrenantes, ativos que consigam ultrapassar as camadas da pele, diminuindo essa estagnação de líquidos, aumentando aí o edema. Então, pessoal, falei muita coisa, mas eu acho que deu pra gente gravar. Postura. A gente não pode ter uma hiperlordose grande, fazendo a protusão do nosso abdômen para frente. Eu preciso de voltar esse abdômen para dentro, trabalhando a postura. Segunda coisa, nós não podemos ter o intestino preso. Esse intestino preso, com excesso de gases também, faz com que essa estrutura, né, essa região abdominal fique aumentada. Então, esse seria o segundo caso. O terceiro, flacidez de pele e flacidez de músculo, que fazem com que a protusão abdominal aconteça e às vezes ela pode não estar relacionada com aumento de peso. Então, flacidez de pele é uma coisa, flacidez de músculo também é diferente, mas essa flacidez dá uma impressão de um abdômen grande, de uma gordura abdominal, e às vezes não é a gordura, é só a flacidez de músculo ou de pele, os dois juntos. E para finalizar, relembrando que a gente pode ter um aumento do nosso adipócito, que é a nossa célula de gordura, aumento da nossa célula de gordura. A gente precisa de entrar ali dentro e diminuir a quantidade de gordura. Nós já falamos o que fazer anteriormente aqui no nosso próprio podcast, mas a gente também falou do edema, do lipoedema, o edema que está em volta da célula de gordura. E aí a gente precisa de fazer ações que sejam drenantes, desde os produtos cosméticos até mesmo as drenagens linfáticas manuais. Então fica aqui o meu recado. Eu falei demais, empolguei e engasguei, mas é porque eu gosto muito de ensinar de uma forma que todo mundo entenda, de uma forma natural, para poder repensar em alguns hábitos e entender algumas ações que podem ser feitas em casa. Por exemplo, como eu falei, dos dermocosméticos com Demai, com Cafésilane, e dos dermocosméticos, por exemplo, anti-flacidez, né? Eu falei do Rafermine, mas também os que vão diminuir o edema. Então fica aqui o meu beijinho para todo mundo, espero vocês no próximo podcast e entrem no meu canal de podcast no Spotify para conhecerem e escutarem os outros podcasts que já estão no ar. Um beijinho para todo mundo, tchau, tchau.